Bem-vindo ao curso de Curadoria Digital, Módulo 2, Parte 2. Vamos agora rever um pouco dos conceitos de documento, informação, dado e conhecimento. Podemos ter várias definições do que é dado, informação e conhecimento, mas partimos da teoria da comunicação, onde a informação assume um papel importante na história da humanidade, pois faz parte do processo de comunicação humana, no qual se adquire e transmite o conhecimento. Então, sempre que estamos transmitindo uma informação, nós temos os elementos, o transmissor e o receptor. E nisso nós temos uma mensagem que normalmente está encapsulada em algum suporte. Então a mensagem, no nosso caso, passa a ser a informação. Podemos ter várias formas de comunicação, uma delas a oral, outra seria a escrita. Na literatura, podemos ter várias definições do que é dado, informação e conhecimento. Até alguns autores ampliam esses elementos, incorporando a questão da inteligência e da experiência. Então, dados são as simples observações sobre o estado do mundo. Normalmente, são aplicados em técnicas de observação. Eles são facilmente estruturados, podem ser obtidos por máquinas, sensores, equipamentos ou também por observação do ser humano. E são frequentemente quantificados. Normalmente são dados que podem ser mensurados e são facilmente transferíveis. Enquanto a informação são dados dotados de relevância e propósito, requer uma unidade de análise, exige consenso em relação ao seu significado, exige necessariamente mediação humana, enquanto o conhecimento já é informação valiosa da mente humana, inclui reflexões, síntese, contexto. É de muito mais difícil estruturação, é de difícil captura e compreensão por máquinas. Normalmente ele é tácito, ou seja, ele está incorporado nas pessoas, não está de forma explícita, e é de difícil transferência. Os dados são as menores partes significativas indivisíveis da informação. No inglês, date é classificado como um substantivo incontável, ou seja, não existe um plural em singular, diferente do português. Um dado, isoladamente, não tem significado por si só. Enquanto a informação não é, na verdade, um conceito único, singular, mas sim uma série de conceitos conectados por relações complexas. A informação é uma palavra usada com frequência no linguajar cotidiano e a maior parte das pessoas que a usam pensam que sabem o que ela significa. No entanto, é extremamente difícil definir informação e até mesmo obter um consenso sobre como deveria ser definida. O fato é, naturalmente, que a informação significa coisas diferentes para as pessoas diferentes. Então, para contextualizar um pouco essa questão, imaginamos uma pedra. A pedra, inicialmente, não está trazendo nenhuma informação para nós. Ela está descontextualizada e simplesmente é uma pedra. Enquanto a informação é uma relação estabelecida entre dois ou mais dados que lhe conferem um significado. Agora, se a gente pegar a mesma pedra e apresentar alguns elementos descritivos, a gente pode dotar essa pedra, pode transformar essa pedra num documento e esse documento que contém a informação, que pode ser relevante para alguém. Ou seja, a gente está trazendo um significado para esse documento, agregando informação. Porém, ainda continua sendo um documento registrado. A gente só vai gerar conhecimento se essas informações agregarem alguma coisa ao indivíduo, à pessoa que está com esse documento. Então, conhecimento é um sistema de informações organizados para ser aplicado a um contexto. O conhecimento tem natureza subjetiva, pois é inerente aos indivíduos e às organizações, enquanto o dado e a informação têm natureza objetiva e são inerentes a qualquer tipo de objeto. Então, dentro de um documento registrado, dentro de um documento que contém informações, a gente pode ter diferentes significados. O manual técnico de gemas, por exemplo. E ele pode ter diferentes significados para grupos diferentes. Então, para o geólogo, ele vai trazer alguma informação. Para o ourives, essas informações não serão iguais aos geólogos.
E aos médicos, talvez essa informação não seja nem importante. Então, no nosso contexto, dados, informações são elementos que a gente pode trabalhar com a curadoria digital. Agora que já revisamos que um documento pode conter dados, informações ou até conhecimento, passamos agora um pouco a trabalhar com a questão social do documento. Então, dado, informação e conhecimento são elementos da curadoria digital. Mas nós não podemos esquecer da questão da função social do documento. Qual o motivo daquele documento que foi feito? Quais as linguagens que ele está sendo utilizado? Então, partimos de Dalbert, onde ela explica que o conhecimento fixou-se através dos elementos da linguagem, e por sua vez, a linguagem se constitui a capacidade do homem de designar os objetos que o circundam, assim como de comunicar-se com os seus semelhantes. Nesse contexto, juntamente com os desenhos, a mímica, os códigos de sinais marinhos e terrestres, a linguagem de gestos, entre outros, o homem desenvolveu a escrita, e que é provavelmente o mais perfeito e menos obscuro sistema de linguagem visual. Ou seja, antes da escrita, a nossa comunicação era predominantemente oral. O conhecimento era transmitido pela oralidade. Diderot, na sua obra Enciclopédia, ressalta que sem a escrita, que é privilégio do homem, cada indivíduo é reduzido à sua própria experiência. Seria forçado a recomeçar a carreira que seu antecessor teria percorrido, e a história dos conhecimentos do homem seria quase a da ciência da humanidade. Então, antes do conhecimento da escrita, todos os conhecimentos eram transmitidos de forma oral, e o documento é a materialização desse fenômeno da informação. Nós podemos dizer que um documento pode ser uma pedra que representa informação para alguém, que tem algum significado, ou um livro ou qualquer outro elemento. E o documento pode ser considerado nossa memória externa, ou seja, não conseguimos lembrar de tudo, mas o que nós registramos pode ser nossa fonte de consulta de informação. Dentro ainda desse contexto da comunicação, nós temos a filosofia da linguagem. É com ela que possibilitou à sociedade o seu estabelecimento propriamente dito, transformando as relações transitórias do encontro nas relações duradouras de convivência. Isso segundo Martins, no seu livro A Palavra Escrita. E em cima da filosofia de linguagem, nós temos a teoria dos atos da fala, onde que Austin criou a teoria dos atos da fala para estudar as maneiras pelas quais as pessoas usam palavras e sentenças na manifestação do seu discurso. Em cima desse conceito da teoria dos atos, Smith definiu a teoria dos atos dos documentos, que seria uma extensão da teoria dos atos da fala e se concentra na forma como as pessoas usam os documentos, não só para registrar informação, mas também para gerar uma variedade de fenômenos sociais. E nesse contexto, Smith define que documento pode ser várias coisas, como um documento de identidade, informações registradas em teses de dissertações, enciclopédias, guias, manuais, cartas, contratos, artigos científicos, entre outros. Smith esclarece ainda que a abordagem da teoria dos atos dos documentos não se limita à visão de documentos apenas em sua função de fornecer elementos de prova ou informações, mas também em sua capacidade de criar uma variedade de tipos de poderes sociais e institucionais. Ainda segundo Smith, enquanto os atos da fala são entidades ocorrentes, ou seja, que existem apenas durante a execução da fala, os documentos são entidades continuantes, que têm a capacidade de perdurar ao longo do tempo e que têm uma vida independente do seu autor. Então, pessoal, espero que essa pequena revisão tenha contribuído para vocês relembrarem esses conceitos que serão importantes nas nossas próximas aulas. Por enquanto é isso e nos vemos no próximo módulo.